E nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. Condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Collor está preso em Alagoas, no presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira. Collor comprovou ter doenças como Parkinson, privação de sono crônica e transtorno bipolar. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, abrimos o programa aí com essa decisão de agora à tarde do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, que agora ficará em regime domiciliar, usando tornozeleira eletrônica. Há também uma restrição em relação às visitas do ex-presidente, restritas apenas aos advogados, e também os passaportes de Fernando Collor, que serão suspensos para evitar que ele deixe o país. Silvio, muito boa noite. Boa noite, Paula, Marina, Ana, queridas, boa noite, Augusto, meu irmão, boa noite, você que nos acompanha. Paula, olha, a gente tem aqui de cara que fazer um comentário. Não se trata de defender a figura do Fernando Collor, assim como já fiz em programas anteriores. Fernando Collor fez um mal muito grande para o Brasil quando esteve na presidência da República. Tampouco é uma figura afável, tampouco é uma figura conciliadora e tratou a imprensa brasileira, sobretudo, muito mal, porque culpou a imprensa pelo seu impeachment. Mas a questão é, a Lava Jato vale ou não vale para o Supremo Tribunal Federal? Essa é a pergunta que precisa ser feita. Se a Lava Jato vale, muita gente deveria estar na cadeia. Muitos políticos deveriam estar na cadeia. Que houve um desvio de um valor exorbitante. Em 2015, inicialmente o desvio da BR Distribuidora era de 250 milhões, mas fala-se que teria chegado em 20 bilhões de reais. Então, estamos falando de uma subsidiária da Petrobras, que houve, a Lava Jato comprovou, mas e outras subsidiárias da Petrobras? E outras empresas estatais e bancos públicos? O que aconteceu com eles? Vou citar mais uma aqui, por exemplo, a Transpetro, que envolve um outro político alagoano, como Collor, Renan Calheiros. Por que é que Renan Calheiros se livrou de 13 processos e Fernando Collor não se livrou do dele? Será que porque Renan Calheiros é amigo do consórcio, é amigo do sistema, é lulista, vive pendurado em gabinetes do Supremo Tribunal Federal e Fernando Collor não? Fernando Collor, pelo contrário, na última eleição apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Porque o ministro Alexandre de Moraes está à frente de um processo que, bem ou mal, mesmo que alguns jornalistas do consórcio tentem desviar o foco, sim, é oriundo da Lava Jato, como Sérgio Moro, ex-juiz, já se pronunciou, e o também ex-chefe da Força Tarefa de Curitiba, Deltan Dallagnol, detalhou no X. Tudo isso nasce da Lava Jato, nasce de uma ordem do juiz Sérgio Moro. Por que Collor deve cumprir pena agora e os demais não? Então, não se trata de defender a figura de Fernando Collor, mas sim que a lei seja para todos, que a lei valha para todos. Esse é o ponto. Aliás, uma das grandes operações que se tornou um lema da Lava Jato é a lei é para todos. Não pode ter lei para Collor e não ter lei para os demais. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, Ana. O ministro Alexandre de Moraes, então, autoriza a prisão domiciliar do ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele que já está com 75 anos, e alega com os atestados médicos doença de Parkinson, apneia grave e também transtorno bipolar. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, é uma prisão domiciliar em caráter humanitário, também com o aval do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, Marina, mestre Augusto e nossa audiência. Paula, esse caráter humanitário, eu vou usar mais uma vez a expressão que eu usei essa semana, é um caráter humanitário buffet self-service. Não serve para todo mundo. O caráter humanitário não serve para os presos do 8 de janeiro com doenças graves, tem pessoas com câncer gravíssimos, tem pessoas em depressão, vários tipos de doenças graves, e
o ministro Alexandre de Moraes deu de ombros, inclusive para uma pessoa que tinha uma cardiopatia severa, estou falando do Clériston da Cunha, o Clezão, deu de ombros para 6 pedidos de habeas corpus para que ele ficasse em casa, e no último ele deu de ombros para uma manifestação da própria PGR, que, baseando-se em laudos médicos, pediu que ele fosse para casa. O ministro Alexandre de Moraes não apreciou essa manifestação da PGR e 80 dias depois o Clezão faleceu. Teve um mal súbito no pátio da Papuda. Então, por que o caráter humanitário? E mais uma vez, né, o caráter humanitário aqui, não estou dizendo que o Collor não tinha que ter diante de toda essa ficha médica dele, que parece grave. Mas por que o mesmo caráter humanitário não serve para os presos do 8 de janeiro que não tiveram sequer o devido processo legal respeitado? Porque o Collor, há quantos anos? 2015, se eu não me engano, 2016... São 9, 10 anos, passou por todas as instâncias, teve o amplo direito de defesa reservado, preservado, se defendeu, e nós estamos falando dos presos do 8 de janeiro que não tiveram o devido processo legal, não tiveram individualização da pena, não tiveram acesso aos autos, e agora eles também não têm o lapso de bondade humanitária do ministro Alexandre de Moraes. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. O ex-presidente Collor foi preso na última sexta-feira, dia 25 de abril. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e também lavagem de dinheiro, e agora segue cumprindo a pena em regime domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Paula. Acho que já foi dito o que havia de essencial aqui pelo Silvio, mas queria fazer algumas observações. Marina, querida, boa noite. Boa noite, Ana, minha parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Aqui a gente não fica, como dizia o ministro Marco Aurélio, lendo a capa do processo, não. Todos têm de ser tratados segundo a lei. O Collor tem os mesmos direitos que a gente reivindica para o Felipe Martins. Por quê? Tornozeleira eletrônica. A Lava Jato, que conseguiu mostrar aos brasileiros, hoje decepcionados, que a lei pode, deve e pode sim valer para todos, a Lava Jato nunca usou. Isso aí foi acusado aí de torturar presos pelo ministro Gilmar Mendes. Qual foi a violência praticada pela Lava Jato? Prender? Ladrão é para ser preso mesmo. Criminoso é para ser preso mesmo. Agora, temos o Collor, ele é a corrupção no Brasil. Temos aí rolando a roubalheira para cima dos aposentados. Isso aí não vejo nenhum juiz se preocupar. Não houve novidades, devo deduzir, portanto, que está tudo parado em matéria de investigação, nenhuma novidade sobre o caso dos juízes ladrões, porque quem se apropria de um dinheiro que é excessivo, que não é legalmente fixado pela legislação, é ladrão. Eles sabem disso, o juiz tem que saber. Aliás, tem aquela história, né? Se eu errar, vocês me corrijam. O Brasil, que é uma usina de leis, né? Tem milhões de leis, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei em sua defesa. Não pode dizer, eu não sabia. Você é obrigado, sim, a justiça deduz que você tem que saber. Então, o juiz sabe como é que funciona a lei, se foi aprovado no concurso de ingresso da magistratura. Do Toffoli eu não cobro isso, porque ele é ignorante totalmente mesmo. Então, assim, essa turma é castigada assim. E o Sérgio Cabral agora está virando
O que é aquilo que ele faz? Ele é conselheiro espiritual, conjugal, educacional, tudo com aquela vozinha de mentiroso de circo, né? Artista de circo do interior, que eu vejo assim. O bonzinho tem que falar assim, hoje, à noite, eu vi um filme muito bom para melhorar a alma. Devia ser preso imediatamente por vigarice. Canastrão, vigarista. Então o Brasil pode dizer que a lei funciona? Funciona para casos que sejam convenientes. A decisão é a mais conveniente ao consórcio no poder. Marina Helena, seja muito bem-vinda. Muito boa noite. Boa noite, chefe Paula, mestre Augusto, queridos Ana Paula e Silvio. É um prazer estar aqui. Na verdade, uma honra e um enorme desafio estar aqui sentado na cadeira do Piotr. Gente, ele só não está aqui essa semana, mas semana que vem ele está de volta. Fiquem tranquilos. Você está no time. Mas só um comentário aqui, pegando o gancho do Silvio, para dar nome aos bois, né? Então, essa delação do Ricardo Pessoa, foram delatados ali inúmeras outras pessoas, além do Fernando Collor, né? E quem são esses nomes? Se puder trazer as imagens, Zubinha, tá aqui, né? Isso aqui o Deltan Delagnol trouxe aí muito bem. Quem foram aqueles políticos delatados também pelo Ricardo Pessoa da UTC? Luiz Inácio Lula da Silva, Renan Calheiros, Romero Jucá, Sérgio Cabral, Fernando Haddad, Ciro Nogueira, Aloysio Mercadante, tem mais, gente. Arthur Lira, Jacques Wagner, Paulinho da Força, João Vacari, Dirceu, Edinho Silva, Valdemar Costa Neto. A minha dúvida é só porque que vale uma coisa para o Collor e para os demais. Estão todos aí. Aliás, estão todos no poder. E a mesma quadrilha, né? Pelo menos você tem de uniformizar o tratamento para a mesma quadrilha. Isso aí. A delação do Ricardo Pessoa, da UTC, é uma das mais bombásticas da Lava Jato. Mais bombástica até do que a Odebrecht revelou.